Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite Sônia, boa noite Costa André, boa noite Joyce, sejam bem-vindos. Tá sem áudio, tá me ouvindo? Fechou. Vamos para a nossa introdução musical. Vocês conhecem um músico que toca música espírita chamado Denis Soares? Deve ser um rapaz jovem que nem eu, né? Novinho. Boa noite, Mar. Deve ser um rapaz jovem, novo que nem eu. Ele tem belas músicas, se vocês entrarem no YouTube vão encontrar um bom acervo dele. E a canção que eu trago hoje é dele, chama-se Reencontro. E ela fala sobre amizade. Tem uma parte que a gente identifica como sendo do Evangelho. E hoje a gente vai ouvir Reencontro. Uma nuvem cobre
Tava tão bom, né? Até dar uma engasgadinha no final. Mas é uma música muito bonita, ela tem uma melodia meio chicletinho, né? Um refrãozinho bastante chiclete. E é bem gostosinha, bem bonitinha. Quem não conhece o Denis Soares, segue ele nas redes sociais. Tem um material vasto desse músico, desse artista, que também traz música espírita pra gente. Tá bom? Vamos para a nossa prece, então. Gente, mas... Boa noite, Fran. Boa noite, Fê. Tudo bem? Boa noite, pessoal aí que chegou durante a música. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Quem quiser já pode preparar a sua água para ser fluidificada. No finalzinho vão ter vibrações e a fluidificação das águas, tá bom? Então convido a todos nesse momento para que possamos fechar os nossos olhos. Deixa eu ligar o ar aqui. Convido a todos para que nesse momento possamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, que possamos sentir a presença da espiritualidade que nos acompanha desde longa data, principalmente dos nossos mentores, que estão sempre nos inspirando, nos auxiliando, acompanhando na nossa vida, dedicados para que consigamos, dentro dos nossos compromissos, das nossas missões, daquilo que foi comprometido antes de encarnarmos, possamos cumprir. E assim, de mãos dadas aos nossos mentores, vamos sentindo a presença dos mentores do Espírita Soul, esses companheiros que também nos conectam através das postagens, nos auxiliam também nesse trabalho de reforma moral. E vamos sentindo a presença dos mentores dos nossos lares, gratos por estarmos nesse momento reunidos, mais um domingo, prontos para transformar as nossas casas em um antro de luz. E vamos abrindo as portas da nossa casa, sentindo a presença dos índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, as equipes dos samaritanos, que desde a entrada vão passando por todos os cômodos, limpando, higienizando, retirando formas pensamentos, miasmas, toda e qualquer negatividade. Vamos vendo eles realizando esse trabalho abnegado, de muito amor, queimando tudo com suas ervas, com seus incensos, passando por todos os cômodos, deixando a nossa casa mais limpa, mais preparada para o Evangelho da noite de hoje. Assim como vamos saudando Ricardo, seus arqueiros, lanceiros, pedindo que deixe um ou mais de seus soldados à frente de nossa casa, guardando e protegendo contra todo e qualquer mal ao longo de toda essa semana, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. Vamos vendo a nossa casa envolvida em uma cúpula, protegida de todo e qualquer mal, bem iluminada. E do seu alto vemos um farol de luz, uma bandeira branca hasteada, e a espiritualidade possa
perceber que em nossas casas, em nossos lares, nesse momento está sendo realizado um evangelho. Que possam se fazer presentes, acompanhados dos irmãos necessitados também da palavra, do ensinamento da noite de hoje. Vamos sentindo a presença do professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes e todas as falanges espirituais que nos acompanham. Assim como vamos sentindo a presença também dos apóstolos, os primeiros cristãos, de Paulo, de Maria de Magdala, esses irmãos dedicados na tarefa da divulgação do Evangelho, do apostolado no Cristo. Que possamos tomá-los como exemplos, como bandeira de dedicação dentro da sua humanidade, por vezes falha, por vezes ignorante, assim como a nossa, mas esforçada, dedicada em prol do Cristo. Vamos sentindo a presença da nossa Mãe Maria de Nazaré. O seu carinho, o seu amor nos aquece. E vamos colocando em seus braços, em suas mãos, todas as nossas dificuldades, todos os nossos sofrimentos, as nossas angústias, para que tenhamos o amparo necessário nesses momentos de dor, sufoco, e que possamos sentir o seu amor nos envolvendo nessas horas. E ela nos guia até o Mestre, até o Cristo. A luz forte, brilhante de Jesus nos ilumina, nos ampara e nos dá força para continuarmos nossa jornada, apesar das dificuldades, em busca da nossa transformação moral e melhora espiritual. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por juntos estarmos reunidos, por termos saúde, nosso lar, as oportunidades, por tudo que somos, que temos, pelas dificuldades. Agradecemos do fundo do nosso coração quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, Pai. Que assim seja. E assim damos por iniciado o Evangelho de hoje, gratos por esse momento. Espero que todos estejam bem. Boa noite para todos que entraram durante a nossa prece. Sejam bem-vindos. Boa noite, Camila. Boa noite, Tabu. Muita gente aqui, né? Todos bem? Todos tranquilos? Prontos para mais um Evangelho? Bora lá? Então o tema já está aí. A gente pode acompanhar nosso capítulo 21. O item 5 na noite de hoje. Prodígios dos falsos profetas. Deixa eu organizar aqui a minha bagunça. Então, bora lá, vamos de leitura. O item 5 começa da seguinte forma, com uma frase: Por que se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão prodígios e sinais espantosos, para enganarem até mesmo os escolhidos?
É uma frase que Kardec coloca aqui, mas que acaba não acreditando ela a ninguém. Essas palavras dão o verdadeiro sentido da palavra prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais que escapam às leis da natureza. Estas leis têm sido estabelecidas exclusivamente por Deus. Não há dúvida que podem ser derrogadas por Ele quando lhe aprouver. Então, vamos entender aí o que Kardec traz nessa mensagem. Vamos entender. Traz duas coisas aí, dos falsos cristos e dos falsos profetas nessa primeira frase. E ele diz claramente que essas duas criaturas não significam propriamente que são pessoas escolhidas, né? Porque vão haver falsos cristos. Vamos saber identificar? Não. Haverá falsos profetas. Vamos saber identificar? Talvez não, também de antemão. E não necessariamente eles serão escolhidos. Então a gente vai ter que prestar atenção nos detalhes, nas informações que nós vamos pegar na noite de hoje, para poder saber quem é quem. Como identificar essas criaturas, né? Prodígio. Vou trocar aqui a tela. Prodígio, se a gente for até o dicionário, a gente vai ver que é uma criatura que demonstra possuir uma inteligência extraordinária ou um talento excepcional para a sua idade. Seria um gênio, né? O prodígio tem origem no latim e ele significa coisa surpreendente. Então é diferenciado. Quem tem então uma inteligência extraordinária, um talento, é considerado um prodígio dentro da nossa vivência. Agora pergunto para vocês, o que seria um prodígio para vocês? Queria que vocês citassem um exemplo de prodígio para vocês aqui no comentário. Sei lá, uma criança que faz tal coisa é prodígio. Uma pessoa que faz tal coisa é prodígio. O que seria um prodígio para vocês? Que tipo de demonstração dessa inteligência extraordinária ou que tipo de talento excepcional faria dessa criatura ser um gênio, né? Ou uma coisa surpreendente? Comentem, dissertem. Depois eu vou trazer uma outra tela, que é boa também. Então assim, eu coloquei até nos stories lá uma brincadeirinha, né? Pro Batman, o Robin é um prodígio, né? O nome dele não é Garoto Prodígio? Então, pro Batman, o Robin é um prodígio. Para os educadores, uma criança super inteligente, com 10 anos, que se forma na universidade, ela é um prodígio. Aqui, a Michele comentou, um pianista com pouca idade é um prodígio, né? Como é que você consegue tocar um instrumento com tão pouco tempo de vida encarnado? A Ariadne Thaís comentou, talento fora do comum, pessoas que se destacam. Sim. Quero exemplos. Eu vou trazer um exemplo de prodígio. Esse cara aqui é o Michael Kearney. Ele é um prodígio, considerado prodígio. É um rapaz que com 10 anos, uma criança na verdade, né, que com 10 anos se formou na universidade. É a pessoa mais jovem no planeta a ter se formado tão cedo. E tem mais, olha. Ele está no Guinness Book, né? Ele completou o ensino médio com 8 anos e ele foi diagnosticado anos depois com TDAH. Foi alfabetizado pelos pais, porque naturalmente tinha um desenvolvimento intelectual muito acelerado para o ritmo. Aprendeu a falar com 4 meses e a ler 6 meses depois. Ou seja, com 10 meses ele sabia ler já. Enfim, é um gênio, né?
participou daquele show do milhão, versão americana, ganhou com 22 anos, teve um diploma de mestrado com 22, então com 22 o povo está saindo da faculdade e ele está, né, tendo PhDs já. Então um cara diferenciado. Na minha cidade, aqui em Sinop, também tem um super gênio, são considerados super gênios, né, essas pessoas. Camila está sofrendo aí por terminar o doutorado com 31. Fica tranquila. Eu me envergonho até hoje de não ter conseguido parar para estudar mais. Então, fique em paz. Como a gente tem tempo, né? A gente tem tempo. A Mônica comentou que pessoas que sabem falar várias línguas, uma facilidade de aprendizado impressionante. É verdade, tem muita gente que domina, né, muitas línguas facilmente. E todas as pessoas aí são consideradas prodígio. O médium seria um prodígio? Então, a pessoa ter uma mediunidade, poderíamos dizer que ela é uma pessoa prodigiosa? Será? Sim ou não? O que a gente aprende com o Espiritismo? O que são essas coisas miraculosas, maravilhosas, surpreendentes, diferentes? São milagres? Não, né? Então a gente entende com o Espiritismo que prodígios, milagres, essas coisas diferentes aí, não são nada além do que fenômenos excepcionais dentro das leis naturais divinas. Então não é nada diferente, nada que não tenha autorização do Pai e que não aconteça dentro, né, de uma necessidade, de um cronograma. Enfim, é o que diz aqui no finalzinho desse parágrafo, né? Estas leis, as leis divinas, tendo sido estabelecidas exclusivamente por Deus, não há dúvida que podem ser derrogadas por Ele quando lhe aprouver. Então vamos fazer de conta que essa criatura faça mau uso, então Deus vai lá e corta esse superpoder, digamos assim, que não tem nada a ver, né? Não tem nada de superpoder. Assim como a mediunidade, que é um talento que a pessoa também tem para auxiliá-la na sua encarnação, auxiliar as outras pessoas, e que com o mau uso também ela pode ser retirada. Ok? Tem mais comentários. O Ari, colei grau em psicologia com 61 anos, 63 anos, parabéns, viu? Quero ter essa disposição também. Camila, o Chico era um prodígio, psicografou uma quantidade surpreendente de livros fora as cartas. Pois é, ele era um médium diferenciado, né? Mas um prodígio, não sei se era um prodígio, mas era diferente, tá? Fora da curva, né? E a Renata, só seguem leis que ainda desconhecemos. Exatamente. Então, seguimos aqui para o barco. Próximo parágrafo. O simples bom senso nos diz, porém, que ele não pode haver conferido a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e menos ainda o direito de se desfazerem o que ele fez. Jesus não podia consagrar esse princípio. Então, aqui que ele diz claramente, Jesus não podia consagrar esse princípio. Esse princípio qual que é? De ter um poder igual ou maior do que Deus. Ou maior ou igual, né? Que ele coloca aqui. Ou melhor, ele diz só igual. Igual. Se Jesus não tem um poder igual ao de Deus, Jesus não é Deus. Tá? Já deixar bem claro essa questão. Deus não daria para essas criaturas prodigiosas poderes, né? Criaturas que fossem prodigiosas com tendências para a perversão, para o mal. Existem prodígios no mal? Provavelmente, né? Aquelas criaturas que pensam de forma inteligentíssima, mas com um viés da maldade. Seria um prodígio, né? Se a pessoa usa um QI super elevado dela para coisas ruins, então
qual que é essa questão onde que faz com que Deus ofereça a mesma quantidade, o mesmo talento para pessoas boas e para pessoas ruins? A questão é que ninguém vai se equivaler, ninguém vai chegar ao nível do que Deus fez. E aí a gente pega Jesus, que é o nível top, e ele já diz lá no finalzinho que Jesus não é Deus. Se Jesus não é Deus, Jesus está níveis abaixo do que Deus, que tem talentos, né, qualidades que não temos ainda. E a gente percebe isso claramente no Evangelho. Camila, a edição do Evangelho que eu tenho... A minha edição é da Lake. Depois você me fala o que está diferente aí no seu. Conte. Então, se a gente for pensar, a igreja ainda trata Deus, Jesus, como se fosse Deus. Mas aí a gente não tem essa diferença de graus. Então Deus daria um poder igual ao dele para Jesus. Então teriam 2 deuses. Assim como Deus não dá o poder dele para um terreno, né, para um ser encarnado, que vai encarnar, mesmo com uma missão, enfim. Ele não daria para outra criatura também para não ter 2 deuses. E aí a gente chega naquilo que a igreja acredita também que é o oposto de Deus. O que é o oposto de Deus? O diabo, o demônio, Satanás, enfim. E aí a gente vai para a sequência que a gente tem aqui. É natural essas diferenças de tradução, viu, Camila? Cada um vai usar a expressão diferente mesmo. Infelizmente, tem isso. Se acreditarmos, portanto, segundo o sentido que se atribuiu àquelas palavras, as palavras são aquelas da primeira frase, que o espírito mau tem o poder de fazer tais prodígios que até mesmo os escolhidos seriam enganados, disso resultaria que, podendo ele fazer o mesmo que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus, e por isso nada prova. Desde que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. E é, pois, necessário buscarmos um sentido mais racional para aquelas palavras. Então, aqui que ele deixa claro, né? Pessoas ruins. A gente já viu que eles podem ter, né, esses talentos, podem ser criaturas prodigiosas. Essas criaturas, pessoas ruins, que fazem maldade, mesmo que muito inteligentes, sei lá, orquestraram um super sequestro, um roubo a banco, qualquer coisa que não seja boa. Ele é reconhecido por boas ações? Não, ele só vai ser reconhecido, muito provavelmente, pelas coisas ruins que fez, pelas coisas prejudiciais que fez. Então ele pode ter trabalhado 15 anos no voluntariado aí fazendo coisas boas. Se ele orquestrou algo muito maldoso, ele vai ficar marcado pela maldade. Como é que pode, então, um demônio, um ser demoníaco, um ser negativo, uma pessoa que esteja voltada para o mal, como é que ela pode fazer um milagre na vida de alguém? Muito difícil a gente conseguir pensar nisso, né? Esse é o sentido racional que Kardec traz nessa busca desse item, né? Será que um enviado de verdade de Deus, vamos pensar um enviado como Jesus, ele seria enganado por alguém que se passasse por um Messias, se passasse por um enviado de Deus? E Jesus nem usava essa expressão, né? Se a gente for pensar, Jesus, que era um cara diferenciado, ele sabia exatamente quando, por exemplo, os fariseus
tentavam armar para ele, no jogo de palavras, nas expressões, sempre tentando enganar Jesus. E ele percebia a maldade. Então, assim, um enviado de verdade de Deus não seria enganado tão facilmente assim por essas pessoas que poderiam se dizer enviados de Deus. Por que a gente percebe tudo isso? Porque os verdadeiros milagres, né, vamos colocar milagres entre aspas, eles se perpetuaram pela história, né? Então os grandes feitos que a gente viu as pessoas fazerem, os feitos bons que mudaram a vida de pessoas, esses se perpetuaram pela história. Pegar, por exemplo, não vou dizer que ele era o enviado, mas pegar Schindler e o que ele fez para salvar os judeus dos nazistas é um fato que se perpetua pela história. Então, são pequenas ações, né, que causam grandes efeitos na mudança da vida das pessoas, que de fato vai fazer a transformação na vida delas. E não simplesmente uma pessoa se dizer um enviado, um profeta, um enviado de Deus. E aí a gente tem que tomar cuidado dessas criaturas. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não é mais do que a aplicação de uma determinada lei da natureza. É assim que a área dos fatos sobrenaturais se restringe, à medida que se amplia as das leis científicas. Desde todos os tempos, certos homens exploram em proveito de sua ambição, de seus interesses e de seu desejo de dominação certos conhecimentos que possuíam, para conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Se a gente for pegar as feiticeiras, né, as sacerdotisas que possuíam determinadas faculdades no passado, elas eram consideradas, né, milagrosas e tudo mais. E nada mais do que utilizavam de ferramentas científicas, seja ela material, seja ela espiritual. Então, quando a gente usa a nossa fé raciocinada, né, quando a gente para pensar, busca qual é a causa. Qual que é a causa desse fenômeno? Tá, entendi qual é a causa, o que eu vou fazer? Vou absorver aquela informação para poder explicar esse fenômeno que está sendo realizado. A ciência, com o tempo, não explicou esses superdotados? Vocês acham que só agora essas criaturas estão encarnando, né? Só agora criaturas com TDAH estão encarnando. Só agora autistas estão encarnando. Não. Isso já existe ao longo do tempo. Antes não tinha explicação. Hoje é compreensível. Hoje a ciência nos explica. E o Espiritismo também explica que não tem nada de sobrenatural nisso, que não são pessoas especiais, assim como os médiuns não são nenhum ser diferenciado, né? Passistas não é um ser diferenciado, médiuns não é um ser diferenciado, padres, bispos, exorcistas não são seres diferenciados. Todos eles estão usando ferramentas ao qual tiveram acesso, seja pela informação, seja pelo talento nascido com eles, para que utilizem para o bem, assim como tem gente que utiliza para o mal. E não que essas pessoas também não estejam isentas da maldade. Pega, por exemplo, lá o João de Deus, que realizava as operações, as cirurgias mediúnicas. Todo mundo que eu conheço que passou por ele ficou chocado, né, com os escândalos que aconteceram, e ele envolvido em um monte de coisa que não era legal. E aí a gente volta lá para aquele comentário, né? Deus acaba tirando aquele bem que ele tem, mas ele acaba utilizando ainda para que o seu próprio ego continue sendo alimentado. Já pensou? Você fala assim,
perdi o poder. É que nem super-herói, né? Tem essas nos enredos dos filmes, das histórias de super-heróis. Em algum momento eles perdem o poder. O Homem-Aranha tem um desse, né? Ele entra numa crise existencial lá, com Tobey Maguire, e não consegue mais soltar a teia do punho. Não consegue mais. Psicologicamente ele está abalado, até ele ganhar autoconfiança de novo. E a mesma coisa acaba acontecendo com essas pessoas, né? Então, são criaturas que todos têm o talento para fazer, para exercer. O que a gente faz? E aí o que a gente vai ver no próximo item. Não, eu ia falar uma coisa, vou deixar para depois. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos vem desacreditá-los, de maneira que o seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operarem aquilo aos olhos de algumas pessoas parece prodígio. Não é, portanto, nenhum sinal de missão divina. Esses prodígios podem resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais, que tanto o mais indigno como o mais digno pode possuir. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. Então, todos nós temos acesso, temos possibilidade de agir como essas criaturas, né? A gente só precisa o quê? Aprender no caso dos médiums, dos passistas, a manipular energia, magnetismo. Existem linhas dentro do espiritismo, dentro do movimento espírita, né? É muito curioso isso, porque Kardec, ele não falou assim, olha, para você aplicar um passe, você precisa fazer um curso de passe. Olha, para você incorporar, você precisa fazer um curso de médiums. E dentro do movimento espírita existe muito disso, não existe? Acredito que a casa que vocês frequentem possa ter. E usa-se a seguinte expressão, olha, a gente não faz isso, não pode fazer, porque a pessoa não está preparada ainda, né? E vai esperar ela ficar preparada quando? Se você pega uma criatura que tem uma mediunidade ostensiva, ou que se revela como mediunidade ostensiva, do nada, ela vai ter que fazer um curso de médiums para entender a controlar a sua mediunidade e utilizar ela de uma forma correta. Quanto tempo ela precisa? E a questão mental e o psicológico dela. Então, assim, a gente percebe dentro do espiritismo que o movimento acaba ampliando determinadas coisas que a gente precisa resolver agora e o tempo não dá. Concordo plenamente que se precise estudar, isso é fato, né? Só que tem gente que não tem esse tempo. Eu estava assistindo a palestra numa casa segunda-feira agora, e nela estava falando sobre magnetismo, sobre a questão do passe, e a pessoa que estava dando a palestra, de repente parou a palestra e falou assim, não, porque você pode, se você não está bem energeticamente, está pesado, não está bom, cara, vai lá, se tranca e se dá um autopasse. E um autopasse se aprende normalmente em estudos, né? E ela estava ali no meio do salão mostrando como dava um autopasse. E qual que é o problema disso? A partir do momento que a pessoa tiver consciente de que aquilo que ela vai estar fazendo vai ser bom para ela, né? De que aqueles movimentos de higienização mental que ela está fazendo, de higienização magnética, será bom para ela, por que ela não pode fazer? Por que tem que ser algo exclusivo de uma pessoa que estudou X tempo para aplicar um passe? Minha avó aplicava passe em mim em casa. Então, vira e mexe, ela dava um passe em mim, no meu irmão, na minha mãe. Eu adorava. Anos depois eu fui entender como funcionava. Estudei. Mas hoje percebo que, a partir do momento que a gente está aqui, num momento de estudo, de autoconhecimento, e temos um pouco de concepção, já não somos aprendizes do espiritismo, né? Já temos um pouco de discernimento.
Aliás, aprendizes nós seremos sempre, né? Mas não caímos agora de paraquedas. Já temos um pouco de bagagem. A gente já entende um pouco dessa questão magnética, dessa questão de atração energética. Então a gente sabe e poderia muito bem, conscientemente, fazer uma aplicação de passe dessa. Então assim, são reflexões que eu trago aqui. A gente não vai ter soluções nenhuma, né? Até porque eu estou completamente fora da bolha, mas são reflexões que fazem que a gente deveria ter dentro da casa espírita, né? A própria casa espírita deveria fazer esse tipo de reflexão. Boa noite, Mitico. E aí a Fê está comentando aqui, excelente, porque a Fê vem da mesma base que eu, né? Então ela entende o que eu estou querendo dizer. Mas a gente só percebe isso, eu só fui perceber isso conhecendo outras casas, vendo como que é o trabalho delas. Caso contrário, eu continuaria acreditando que essa história de passar anos estudando seria a melhor solução, né? A Lise comentou, faça o ESD de 3 anos para depois passar para os iniciados. Pois é, então, existe muito essa questão escolar, né? Parece que a gente está estudando na escola, dentro do movimento espírita. E vamos voltar lá para Kardec? Eu saí completamente, viajei bastante aqui, né? Vamos voltar lá para Kardec. Cara, não tem nada disso nas obras básicas. Kardec não deixou um manual de instrução, siga isso para você ser um iniciado espírita. Tanto que o espiritismo ele era praticado por pessoas das mais diversas religiões, porque o objetivo dele era o conhecimento do que é revelado pelo espiritismo, e não a conversão, e não de que o espiritismo seria uma nova religião. Mas isso é papo para outra coisa, né? Então é isso. Então todos nós temos acesso. Se eu pegar um livro de mediunidade do comandante Edgar Armon, eu vou entender o que é mediunidade. Se eu ler o livro dos médiuns, eu vou entender o que é a mediunidade. E vou entender como utilizar da mediunidade. Se eu pegar um livro ainda de Edgar Armon chamado Passes e Radiações, que é um livro fantástico, vou entender de magnetismo, vou saber da passe, vou saber me aplicar passe também. E isso normalmente está para iniciados, pessoas que frequentam centros espíritas e que vão estudar para fazer isso. Então, assim, a gente já tem determinado conhecimento e a gente volta para a questão que vale a pena mesmo, que é essa última frase deixada por Kardec. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. Meu amigo, está dentro dessa questão aqui de buscar a ordem moral dentro de cada um de nós? Bicho, vale a pena qualquer coisa. Vá em busca do que você quer. E a gente vai descobrindo acertos e erros dentro desse processo de aprendizagem, vai entendendo coisas que a gente de fato não entendia, vai vendo coisas que a gente fala assim, caramba, isso era assim mesmo? Nossa, olha, tinha uma interpretação completamente equivocada sobre esse assunto, ou esperava outra coisa, e na verdade era mais simples do que a gente imaginava. A Mônica comentou aqui, excelente reflexão, sempre achei todo o tempo de curso um pouco exagerado, e não é. Eu tenho um amigo, dentro da linha da Aliança Espírita, tem as escolaridades, né, dentro dessa iniciação, da escola dos aprendizes do Evangelho. E você precisa passar de ano para se tornar um aprendiz do Evangelho. E, cara, se você não passa de ano, você fica... Parece universidade federal, sabe? Quando você deixa ali para finalizar as aulas difíceis, né, as matérias difíceis mais para frente, leva 10 anos para se formar. Então, assim, a criatura vai continuar repetindo. Isso não significa que ela não teve o aprendizado dela. Pode ser que ela em alguma coisa esteja patinando ainda e que ela não queira melhorar. Isso vai impedir dela de realizar boas ações, de transformação nela mesma. Eu sei quais são os meus males. Eu sei aonde eu tropeço. Tem coisa que eu consigo mudar, tem coisa que eu não consigo ainda. Falta mais consciência, falta mais dedicação, falta mais disciplina, como diria Emmanuel. E a gente não está sempre preparado para isso. Não fala assim, a partir de hoje eu vou fazer isso. A partir de hoje, parece aquelas promessas de Réveillon. Esse ano eu vou fazer isso, isso, isso. Aí você pega um planner, monta tudo no planner e não executa. É a mesma coisa. Enquanto a gente não pôr a mão na massa,
Enquanto a gente não executar de verdade, colocar na nossa cabeça que a gente quer mudar para X motivo, a gente vai continuar na nossa cabeça. Ah, eu preciso fazer isso. Ah, eu preciso fazer aquilo. Isso é natural. A gente precisa pôr a mão na massa. Viel Marcela. Mas Chico disse que se for para esperar o médio ficar pronto, não teria trabalhador. É isso. É isso. Não existe gente pronta. Quer dizer, existe. Mas a maioria, a grande maioria, não está pronta. Não está longe de estar pronto. E a gente não pode esperar o pronto. E é aí que a gente vai ver que as outras pessoas, outros trabalhadores, outras pessoas que vivem o espiritismo na divulgação, são tão falhas quanto a gente. São tão falhas quanto a gente. Cada um vai errar em alguma coisa. E cabe àquela criatura, dentro do seu processo de reforma moral, perceber que aquilo que ela faz ainda não é legal. E ela só vai perceber quando pessoas começarem a cutucar ela. Uma vez eu estava na evangelização dos jovens, muitos anos atrás. Se a Mari estiver aqui ainda na live, ela não vai lembrar, mas talvez ela se recorde da situação. Eu não lembro o que eu fiz. Eu postei alguma coisa nas redes sociais. Eu não me lembro o que foi. Eu só sei que chegou a mãe de um jovem, me puxou num canto e falou assim: pô, Rafael, você é evangelizador, você não pode escrever tal coisa. Toma cuidado com o que você posta. Aí, se eu sou um cara milindrado, eu vou falar assim: essa mulher tá louca. Ela que vai cuidar da vida dela. Não é assim que a gente fala quando a gente recebe uma crítica? A gente para refletir. A gente para assim e fala: peraí, deixa eu ver o que eu fiz mesmo. Deixa eu ver o que afeta positiva e afeta negativamente nas pessoas. Aí depois de muito tempo fui perceber que de fato eu tinha cometido uma besteira. Aquele erro não se repetiu mais. Eu fui mais atento naquela questão. Então se a gente não percebe sozinho, a gente vai perceber quando o outro, aquela pessoa que não gosta da gente, aquela pessoa que gosta de criticar a gente, vai virar e vai falar assim: meu, olha o que você está fazendo. Porque é difícil vir um amigo nosso dar um tapinha na gente e falar assim: cara, presta atenção, hein? Você está comendo bola. Ou quando a gente machuca um amigo nosso, a gente vai ver que, nossa, não devia ter feito isso. Então, assim, essa transformação só vai acontecer nesses momentos. Porque dificilmente a gente vai instalar uma luz. Eu falo assim: nossa, a partir de hoje eu preciso fazer isso para ser melhor nessa questão. Difícil, né? A Ariadne comenta que gostou das reflexões. A Camila tem que fazer um TCC também. É mais ou menos isso, tá, cá? E a Mônica: sim, frequentei uma casa assim, repetia e é muito complicado. E a Mitico: nossa, estou aprendendo na marra e na velocidade da luz. Ah, que bom, né? Lembrei aqui do Harry Potter. Qual parte, Lizzie? Você lembrou? Conta pra nós. E a Fê dando umas risadinhas. Mas é isso, gente. Então a gente tem que ter essa atenção. Enquanto a Liz escreve a parte do Harry Potter que ela lembrou, eu vou fazer a leitura para a gente encerrar uma reflexão, já que a gente falou tanto de Chico, né? Uma reflexão aqui de Emmanuel sobre os falsos profetas. Está no livro Levantar e Seguir, é a lição 11. E ela começa assim: falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor de aprimoramento a nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, então vamos lá, vamos esmiuçar. Na maledicência, quando nós falamos mal, nós somos falsos profetas da fraternidade. Porque nós podemos falar que nós somos profetas da fraternidade, que levamos o amor para todos os cantos e aí nós somos maledicentes. Acabou, caiu por terra. Na discórdia, nós somos mistificadores da paz. Então, como é que eu vou ser um mistificador da paz, sendo que eu levo a treta para os lugares? Na preguiça, somos charlatões do trabalho. Então, posso mostrar o cara mais dedicado do mundo. Se eu der uma agulha ali de vagabundice, de preguiça, e as pessoas verem aquilo, nós vamos estar discordando daquilo que a gente fala, né? De pregar dedicação no trabalho.
Na indiferença, nós somos inimigos do dever. Então, que a gente tenha sempre a responsabilidade, a prova e realizando ela. Todas elas que sejam elas na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. Porque se a gente não fala se a gente não faz e fala, nós estaremos sendo indiferentes com essas pessoas e conosco mesmo também. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Cristo. A terra é nossa escola, o lar o nosso templo, o próximo é o nosso irmão, a humanidade é a nossa família, a luta é o nosso aprendizado e a natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Mensagem então de Emmanuel, do livro Levantar e Seguir, para a gente fechar o nosso estudo da noite de hoje. A Elise comentou aqui, quanto das provas avançar. Pois é. Isso tem tudo que é escola, né? Seja Hogwarts, ou seja terreno da fantasia ou não, faz parte do nosso processo de evolução, né? Então vamos para as nossas vibrações, para a gente encerrar o nosso evangelho hoje. O pessoal já começou a colocar aqui os nomes para vibração. Não esqueçam de também preparar uma aguinha, deixar para fluidificar para você mesmo, para os seus familiares, para alguém que esteja necessitado ou doente, que você pode oferecer essa água e ela vir a tomar, para o seu pet. Beleza? Eu tô toda hora me hidratando aqui, que tá sequíssimo o tempo aqui no Mato Grosso. Então vamos mais uma vez fechando os nossos olhos, vamos nos conectando e agradecendo a presença da espiritualidade que nos deu o amparo, a sustentação durante o Evangelho da noite de hoje. Agradecidos do fundo do coração, vamos sentindo toda essa energia boa nos envolver. Essas boas vibrações vão nos envolvendo dos pés até a cabeça. Vamos sentindo e vamos oferecendo ela para a espiritualidade, saindo da palma das nossas mãos, saindo do topo das nossas cabeças. Os amigos do alto vão centralizando essa energia, condensando e direcionando para o bem universal, para todo o planeta Terra, para os irmãos que vivem desastres naturais, os irmãos que vivem guerras, para os irmãos que estão vivendo a prova da miséria, da fome. Vamos vibrando pelo nosso país, pelos nossos dirigentes, por todo o povo brasileiro, por Brasília, pelas criaturas que estão nas ruas, sem família, sem um lar, abandonadas, sem esperança. Vibremos aos encarcerados nas prisões, aos idosos nos asilos, nas casas de repouso, às crianças sem família, nos orfanatos. Vibremos as pessoas que vivem violência doméstica, aquelas que estão doentes em suas casas,
os seus cuidadores. Vibremos aos hospitais, às UTIs, aos profissionais da saúde. As pessoas que desencarnaram por conta da Covid, seus familiares. Vamos vibrando pelos nomes deixados aqui na noite de hoje. Por Adriana Riqueno Ortega, Aldenice, por Fred Menarbini. Vibremos por Odair Reinaldinho, por Alfredo Magalhães, Diego Magalhães, José Neto, Carmelito, Dilma, Natanael, Norma Soledade, Terezinha Soledade, William Góes, Lorival Oliveira, Denival Santos, Pedro, Giovanni, Luana Costa, Marisa, Vanildo, Giovanni, Marcos Vinícius, Maria Dolores, Maria Sofia, Vitória, Eliandro, Isis Noa e Cauã. Aos desencarnados, Maria de Lourdes Bertelli Marinho, Sidney de Lima Batista, pela saúde de Elizabeth Rossi, Antônio Marim, Roseli Marim Fontanelli, pela paz da família Marim, pela família Batista, por Diego Ramires desencarnado, pela Rafaela Batista, pela família Rieger e Balbino. Vibrações por Natália Dutra, pela recuperação dela. Fala, meu filho. Você quer uma bexiguinha desestressadora? Depois. Eu senti pra você uma branca, uma vermelha, uma verde ou uma azul. Qual delas? Pode ser azul. Obrigado. Por Marcelo Garcia, Igor Macedo, por Mariana Macedo, Alberto Magalhães, Nádia Soledade, Anita Soledade, Marina Soledade, Marcelo Almeida, Cremilda Magalhães, Priscila Egli e Ilane Carvalho. Por Josefa Maria do Nascimento, Maria da Conceição Monteiro. Fabiana Ferreira da Costa, Marcelo Ferreira, Mônica Cardoso Felácio, Alexandre Pedro Felácio, Dogivan Gonçalves, Vanessa Monteiro Gonçalves, Valéria Monteiro Gonçalves. Por Antônio Alisson Medeiros, Maria Célia de Souza Freire, Maria Lúcia Lopes de Souza, Leandro da Silva Freire, Mauro Henrique Borges Nogueira de Souza, Betânia Maria Ramos da Silva, pela paz da família Batista, por José Antony Gabriel, pela família Monteiro e Gonçalves, por Maria Artemis Amaral da Silva e família, por Tamires Duarte e família, Joyce Moraes e família, Patrícia Felizardo e família, Divanda Oliveira e família, Alisson Ferreira e família. Pela família Ribeiro, por Gustavo Nicolau, Thaís Josmar e Manuela Nicolau. Por Gabriela, Amanda, Danilo, Marlene Avanço. Pelas desencarnadas, Maria Madalena Nicolau e Maria dos Santos Nicolau e José Douglas Nicolau. Peço vibrações também a Neuza de Oliveira, ao Anderson de Oliveira, à minha mãe, ao meu irmão, aos meus parentes já desencarnados, à Clínica Fecundar e todos os seus profissionais. E assim vamos pedindo também que a espiritualidade coloque as vibrações para as pessoas que estiverem acompanhando esse evangelho em outro dia, em outro momento, em outra plataforma, no Instagram, no YouTube, que elas também possam, nesses segundos de silêncio, dedicar as suas vibrações para quem elas tiverem necessidade. E assim pedimos que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam fluidificar as nossas águas, colocando nelas os remédios necessários para as nossas necessidades físicas, espirituais,
Vamos pedindo também que a espiritualidade nos acompanhe durante a noite de hoje, que possamos durante o nosso descanso ter as nossas energias restabelecidas para mais essa semana, que possamos ter uma segunda-feira revitalizada e que possamos estar reunidos aqui no próximo domingo mais uma vez. Que possamos deixar também uma vibração para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário nesse momento. E agradecemos ao Pai pelo Evangelho de hoje. Vamos pedindo que nos envolva em seu amor, que possamos nos sentir protegidos contra todo e qualquer mal, envoltos em uma cúpula de energias positivas, vibrações amorosas, que possamos manter essa cúpula ao longo dessa semana, mantendo boas palavras, boas energias, boas vibrações, boas condutas, bons pensamentos. E agradecemos e encerramos o Evangelho de hoje dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Que assim seja. E assim damos por encerrado o Evangelho de hoje. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelos comentários, pela participação. Bom descanso para todos. Possamos estar juntos no próximo domingo, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até lá. Ótima semana.